Olá pessoal, sejam bem-vindos, Professor Dias na área para mais uma aula de eletrostática e o nosso assunto, a continuação, campo elétrico. Então nós estamos agora na parte 2 de campo elétrico. Então vamos agora entender mais alguns conceitos referentes a este assunto. E o nosso próximo assunto é campo elétrico gerado por carga pontiforme. Ah, professor, o que é carga pontiforme? Pessoal, o próprio nome diz, se nós formos colocar aqui, ó, forma de ponto. Quer dizer que o tamanho é desprezível. Tudo bem? Então, agora, essa carga, quem é a carga geradora? É o Qzão. Então, a carga geradora, ela será pontiforme. Na primeira aula de campo elétrico, a expressão que nós colocamos era para qualquer tipo de carga, seja pontiforme ou seja uma carga grande. E essa carga pequena aqui, o Qzinho, é a carga teste. Então, o campo elétrico está saindo da carga geradora, ó, e no ponto onde a carga teste está indo para a direita o vetor campo elétrico, a uma certa distância. E aqui está ao lado a expressão matemática para calcularmos a campo elétrico gerado num ponto, seja a carga teste aqui nesse ponto ou qualquer ponto. Um detalhe depende da distância, certo? A distância que nós estamos atribuindo. Agora, qual o segundo detalhe? É a unidade dessas grandezas. Não podemos esquecer que carga é Coulomb, distância, metro, campo elétrico, Newton sobre Coulomb. E a constante eletrostática, Newton, metro quadrado, sobre Coulomb quadrado. Importante destacarmos as unidades, porque as questões colocam outras unidades, por exemplo, para distância, centímetro, por exemplo. Então, nós temos que ter cuidado com a unidade. E, às vezes, os prefixos que vêm na frente do Coulomb, mili, micro, nano. Tá bem, pessoal? Então, vamos agora entender de onde veio esta expressão. Pessoal, aqui está a demonstração de onde surgiu a expressão que nós mostramos anteriormente. Primeiro detalhe, nós temos duas equações aqui. A equação número 1 é a do campo elétrico para qualquer carga geradora. E a segunda é a lei de Coulomb. Um detalhe importante que nós temos aqui é que esta primeira expressão ela serve para todo tipo de carga, cargas em geral, pontiforme, carga grande. E a lei de Coulomb apenas para cargas pontiformes. Tudo bem? Um detalhe aqui que nós temos que colocar é que nós vamos igualar a força elétrica, já que nós temos duas grandezas aqui, ó. Tudo bem? Estão já isoladas aqui para serem igualadas. Então, nós vamos pegar aqui, igualando 1 e 2, ó, observe aqui ao lado. Ao igualarmos as equações, nós temos duas grandezas aqui iguais, que é a carga teste, ó. Nós cortamos, simplificamos a carga teste. E aí nós chegamos na expressão que mostrei anteriormente. Qual o detalhe importante dessa expressão? É que o campo elétrico não depende de uma carga geradora, não depende da carga teste. Observe que o campo elétrico depende apenas da carga geradora. E outro detalhe importante, vai depender a sua intensidade, aqui porque nós temos um módulo, a intensidade, vai depender da distância. Quanto mais distante, você está observando aqui que é uma inversa, menor o campo elétrico. Tá bom? Então, depende também da constante eletrostática. Geralmente se usa do vácuo. Então, esse detalhe é importante para que você compreenda esta expressão. Vamos ver agora um importante detalhe. E o que é importante nós destacarmos é essa relação entre o campo elétrico e a distância. É uma relação de uma inversa proporcional.
Por isso que o gráfico é uma hipérbole. Ah, professor, agora sim, hipérbole. Então, a distância e o campo elétrico são inversamente proporcionais. Tudo bem, pessoal? Então, vamos seguir. O primeiro detalhe que nós vimos, então, do campo elétrico da carga geradora foi o módulo. Agora, como o campo elétrico é um vetor, nós temos que saber a direção e o sentido. Ah, aqui tem um detalhe importante, pessoal. É que quando a carga geradora for positiva, o campo é de afastamento, o campo sai. Tudo bem, pessoal? E quando a carga for negativa, o campo é de aproximação. Pessoal, independente da carga teste. Essa regra aqui é só para a carga geradora. Independente da carga teste, o campo da carga positiva geradora é de afastamento. E o campo de uma carga geradora negativa é de aproximação. Tudo bem, pessoal? Então vamos agora para o exemplo. O campo elétrico é gerado pela carga pontiforme Qzão 10 elevado a menos 5 Coulomb e o meio é o vácuo. Então está aqui o K, 9 10 na nona, sempre utilizado. E a distância aqui que ele está mostrando, que ele quer saber aqui, é 10 centímetros. Observe que a unidade não está na unidade padrão, metro. Determine a intensidade, quer dizer, o módulo, a direção e o sentido do vetor campo elétrico. Então, ele quer as três características do vetor. Então, vamos agora entender neste ponto aqui, o ponto P. Tá bom? Vamos para a resolução. Pessoal, então, para a nossa resolução, o que foi pedido foi o módulo, direção e sentido do vetor campo elétrico. Então, nós já podemos colocar a direção e sentido neste ponto P. Professor, como saber a direção e sentido do campo elétrico? Nós vamos ter que ver se a carga geradora é positiva ou negativa. Nós temos aqui a carga geradora 10 na menos 5 Coulomb. Como nós temos um mais aqui implícito, então a carga geradora é uma carga positiva. Então o campo é de afastamento, então ela segue nessa linha horizontal, então o campo aqui será de afastamento. Professor, então quer dizer que está para a direita desse ponto. Exatamente. O campo está para a direita, o sentido para a direita e na direção horizontal, seguindo esta linha aqui. Tudo bem? Então, aqui nós já temos a direção sentido. E o módulo, nós precisamos da expressão matemática. Qual expressão matemática para a resolução do módulo? Vamos colocar aqui, módulo ou intensidade, é a mesma coisa. Então, nós temos que o campo elétrico é dado pela expressão K, o módulo da carga geradora, dividido pela distância ao quadrado. Tudo bem? Vamos ver se está tudo no seu padrão. Carga está em Coulomb, constante está na unidade correta, 10 centímetros não está na unidade correta. Como é que nós transformamos 10 centímetros, vamos colocar aqui, para metro? Professor, como é que nós vamos fazer? Então, nós temos aqui a distância, 10 centímetros. Pessoal, a forma mais prática é tirando o prefixo C, que ele vale 10 na menos 2. Então, ficaria 10, que já temos aqui o 10, 10 na menos 2 metros. Aqui nós temos um produto de bases iguais, aqui, menos 2 com mais 1, dá 10 elevado a menos 1. Então, o valor da distância que nós vamos usar, 10 na menos 1 metro. Tudo bem, pessoal? Então, só um detalhe importante, o valor que nós vamos usar, 10 na menos 1 metro.
Professor, poderia voltar 2 casas e colocar 0,1 metro? Poderia. Só que na hora de fazer aqui a resolução complica por conta do quadrado. Então vamos aqui resolver. Então nós vamos ter aqui K9, 10 na nona, vezes 10 na menos 5. E embaixo nós vamos ter 10 na menos 1 elevado ao quadrado. Aqui nós vamos ter 1 vezes 2, nós vamos ter 10 elevado a menos 2. Nós podemos juntar logo aqui as bases 10, 10 na nona com 10 na menos 5. Conserva a base, subtrai os expoentes aqui no caso, que está negativo. Então nós vamos ter 9, 10 na quarta, dividido por 10 na menos 2. Usando a propriedade de jogarmos a base que está embaixo para cima, está negativa, vai positiva, nós teremos o resultado 9, 10 na quarta, como vai ficar 2 positivo para cima, com 4 positivo, 10 na sexta, Newton por Coulomb. Então, nós temos aqui o resultado do módulo desse vetor campo elétrico. Então, nós temos aqui que o módulo 9 vezes 10 na sexta Newton por Coulomb. Tudo bem, pessoal? Então, muito importante para você entender, em qualquer ponto, para saber a direção sentido, observar o sinal da carga geradora. Como a carga geradora é positiva, o campo foi saindo, o afastamento, se fosse negativa, seria para a esquerda. No módulo, nós utilizamos a expressão, tendo cuidado com a transformação da unidade. Vamos para o próximo tópico. Pessoal, e agora o nosso tópico 2 são as linhas de força, mas são chamadas de força, mas o nome real são linhas de campo, atribuída por Michael Faraday. Vamos lembrar alguns detalhes sobre essas linhas. Essas linhas indicam a direção sentido para onde está indo o campo elétrico. Segundo detalhe é que essas linhas não podem se cruzar. Tudo bem? E o terceiro detalhe é que o campo elétrico é sempre tangente a estas linhas. Isso nós colocamos na aula 1 de campo elétrico. Agora, o que nós temos aqui de novo? Detalhe importante é que nós temos duas cargas geradoras aqui pontiformes. Eu vou colocar aqui razão. Só que agora, nesse primeiro exemplo, são cargas com sinais opostos. Uma positiva e outra negativa. Então, nós temos aqui, só um detalhe importante para nós colocarmos, que a carga geradora, lembrando, o campo é de afastamento, por isso está saindo dela, e a carga negativa é de aproximação. Esse é o primeiro tópico importante. Então, sai da positiva e entra na negativa. Agora, um detalhe importante é que as cargas aqui, nós podemos afirmar pela representação que elas têm o mesmo módulo. Como assim, professor? Pessoal, pelo número de linhas que está saindo da positiva e está entrando na negativa, nós podemos afirmar que elas têm o mesmo módulo. Observe aqui, que nós temos 5 linhas desse lado e 5 linhas do outro. Então, 10 linhas no total. A outra, igualmente, 10 linhas. Então, nós podemos afirmar que elas têm o mesmo módulo. Como nós chamamos cargas que têm o mesmo módulo nesse tipo de representação? Nós temos, então, chamado dipolo elétrico. Professor, dipolo elétrico é quando as cargas têm o mesmo módulo e o mesmo número de linhas saindo e entrando. Tá bom, pessoal? O primeiro exemplo, então, está aqui de um dipolo elétrico. Professor, o que seria um dipolo elétrico na química? Pessoal, um exemplo de dipolo elétrico na química, nós temos, por exemplo, aqui, o NaCl, sal de cozinha, cloreto de sódio. Olha, pessoal, o Na, quando nós
fazendo a separação aqui, nós temos o Na mais 1 e o Cl menos 1. Então, o NaCl, o sal de cozinha, o cloreto de sódio, ele é um dipolo elétrico. A mesma carga, só que sinais opostos. Tá bom? Vamos para o próximo exemplo de dipolo elétrico. O próximo exemplo, agora é com cargas iguais positivas e cargas iguais negativas. O que nós observamos é que o número de linhas está sendo representado de forma igual. Então nós temos dipolos elétricos também representados nessa imagem. Tá certo? Um detalhe legal é que este campo aqui sai da positiva, né? Sai da positiva, então em nenhum momento vai entrar em uma ou outra, certo? Fica um efeito aí, como está representado para você nesta imagem. Também do negativo, ó. Entra no negativo, mas as cargas não têm igualmente da anterior, que sai de uma e entra na outra. Tá bom, pessoal? Então, se por acaso apagasse o sinal das cargas e perguntasse se fossem iguais ou diferentes, nós teríamos essa representação. E aqui no meio é porque não teria como passar para outra. Então, ela vai seguir essa direção. Tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Agora, o nosso próximo exemplo são casos particulares. Que agora, por exemplo, o módulo não é igual. Observe que aqui é mais 9Q e aqui é apenas Q positivo. Então, ele tem um módulo maior. Então, o que significa dizer isso? O primeiro exemplo aqui, o segundo exemplo, só que aqui a Q é negativa. Significa dizer, pessoal, que o número de linhas vai ser maior onde tiver maior módulo de carga. Muito importante você saber esse detalhe. Então, observe que aqui nós temos duas cargas positivas, elas não saem das duas, mas não tem essa ligação, e o número de linhas está mais concentrado onde o módulo é maior, porque o campo elétrico de uma carga geradora depende de dois fatores, da carga geradora e da distância. E aqui nós temos a mesma, só que uma saindo e entrando na outra, pois uma é positiva e negativa, mas a concentração de linhas está na de maior módulo. Não é um dipolo elétrico, tá bom? Pois para ser um dipolo elétrico tem que ter o mesmo módulo. Em um outro caso particular, com mais de duas cargas geradoras, nós temos 3, 4 nos exemplos aí, mostrando que todas elas têm o mesmo módulo, observe que todas têm o mesmo módulo, porém a representação não é dipolo, dipolos são 2. Tudo certo, pessoal? Então está aí a representação das linhas de campo. Detalhe legal, a imagem, o formato, como fica as linhas de campo. Tudo bem, pessoal? Então vamos seguir. E o nosso exemplo da questão aí que está representada, da UFMA, diz o seguinte: a figura representa, na convenção usual, a configuração de linhas de força associadas a duas cargas pontiformes. Então vamos destacar aqui, ó, Q1 e Q2. Então está aqui a configuração das linhas, ele quer saber, letra A, se são neutras, B, negativas, positivas, Q1 é positivo e Q2 negativo. Pessoal, pela representação, nós temos que na primeira carga aqui está saindo. Então, se está saindo, é uma carga geradora positiva. E na segunda também nós teremos uma carga geradora positiva, pois está saindo. Ah, professor, então ambas são positivas. Esse detalhe importante que geralmente aparece nas questões, tá bom? Então, a alternativa certa, Q1 e Q2 são positivas. Letra C, então, a alternativa correta. Espero que você tenha compreendido esta aula. Espero na próxima aula. Um forte abraço.